Fala galerinha, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é um pouquinho meio que diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? O capítulo 5 do projeto Literacura, eu decidi fazer uma pausa para a gente dar uma estudada sobre figuras de linguagem. Afinal, toda a literatura é permeada por meio das figuras de linguagens aí. Ó, barulho do trem, onomatopeia. A gente já vai ver sobre isso, tá? Fica aí porque toda literatura é uma cura. Vamos lá, eu coloquei o Cícero aqui para trás, sei lá porque ele, queria deixar ele atrás, enfim. O que são as figuras de linguagem? As figuras de linguagem são, vamos dizer assim, as coisas mais ricas da nossa língua portuguesa. Ó, barulho de trem de novo, é difícil essa quarentena, gravar vídeos, isso fica registrado para um futuro próximo, enfim. As figuras de linguagem são recursos da nossa língua que servem para a gente dizer um contexto no seu sentido figurado, conotativo, tá? Então a gente separa o sentido real do sentido figurado, para isso que servem as figuras de linguagem. Cotidianamente falando, nós sempre fazemos isso, né? Tipo, o dinheiro caiu na conta. O dinheiro não cai na conta, né? O dinheiro é depositado na conta, é transferido, alguma coisa. É um exemplo de figuras de linguagem. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas figuras de linguagem muito conhecidas, acho que a maioria das figuras de linguagem nesse vídeo, explicar um pouco de cada uma e depois fazer análise de 2 poemas e uma prosa com figuras de linguagem. Vamos lá. A figura de linguagem que todo mundo conhece, acredito que todo mundo já ouviu falar em algum momento, é a metáfora. A metáfora nada mais é que uma comparação com elementos da natureza. E detalhe que na metáfora você não precisa necessariamente ter uma preposição. Então, por exemplo, aquele trecho do José de Alencar, quando ele compara Iracema, né? Iracema tinha os olhos, as asas da graúna e etc e tal, e aí ele faz uma comparação com os elementos da natureza, são metáforas. Tudo que há um elemento da natureza em comparação com o ser, metáfora. Não necessariamente se usa preposição, porque quando nós usarmos a preposição, estamos falando de símile ou comparação, que nada mais é que isso, que comparar uma coisa a outra. Nossa, você é tão bonita como as rosas do jardim, aí eu já tenho uma comparação, tá? Mesmo que tenha aqui um elemento da natureza. Agora, se eu falar, você é a rosa do jardim, eu tenho uma metáfora. Essa é a diferença das duas. Na literatura, metáfora é o que mais tem. Metonímia é a parte pelo todo. E aqui me caberia um vídeo só para falar de metonímias, porque tem vários tipos de metonímias, né? Eu destaco aqui, por exemplo, a frase adoro ler Clarice Lispector. O que eu estou me referindo aqui? Eu estou querendo me referindo que eu gosto de ler as obras da Clarice Lispector, né? Eu não especifiquei que tipo de obra da Clarice Lispector que eu gosto de ler, mas que a autora em si, Clarice, é o que eu gosto. Ou, por exemplo, eu amo o país tropical, ou esse país tropical é lindo, que é o caso do Brasil, né? País tropical faz referência ao Brasil. A metonímia é como se fosse uma metáfora, mas é uma coisa mais, vamos dizer assim, mais bem trabalhada. O que é? Você faz alusão, você faz inferência, você faz referências, você escuta uma coisa e ao mesmo tempo você lembra de outra. Tem uma metonímia que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, que é a parte pelo produto. Por exemplo, ao invés de eu falar que eu quero comprar uma esponja de aço, eu falo, eu quero comprar um Bombril. Então eu uso a marca, né? A marca pelo produto. Bombril ficou conhecido como várias esponjas de aço. Quero tomar um Danone. Danone é a marca e não o produto em si. Existe o produto Danone, mas o certo é iogurte, né? E por aí vai. Bom, outra figura de linguagem muito conhecida é a cisnestesia, que nada mais é que os efeitos de sentido dentro de um contexto. Então, por exemplo, eu coloquei aí para vocês, um silêncio amargo tomou a sala. Primeiro que silêncio é um ser inanimado, né, um substantivo abstrato, mas eu estou dando característica, né, um sentido aí, que é o paladar amargo, a palavra silêncio. Então, eu tenho um exemplo de cisnestesia, quando eu coloco os 5 sentidos, né, o olfato, paladar, audição, visão e tato, dentro do contexto para querer dizer alguma coisa, chegar a alguma conclusão. Por que figura de pensamento? Da personificação, também conhecida como presopopeia. Porque
É a ideia, né? O pensamento no sentido que está dando a ideia. Por exemplo, o bule sentiu o aroma do frescor. Aí você perguntaria para mim, professor, mas aqui não é uma sinestesia, porque o bule está sentindo alguma coisa. Até pode ser, mas nesse caso é uma personificação. Por quê? O bule é um objeto inanimado. Concorda? Então, o bule não sente, o bule não anda, o bule não faz, quer dizer, só na Bela e a Fera, né? Enfim, o bullying não faz nada disso. Então, quando você dá vida real a objetos inanimados, você tem exemplo de personificação ou presopopeia. Próxima, hipérbole. A hipérbole é a figura do exagero. E aí é muito interessante, porque todo mundo apaixonado e todas as maiores poesias de amor e tristeza e morte e dor vai utilizar a hipérbole. Por exemplo, essa música do Cazuza, te dou 1000 rosas roubadas para desculpar minhas mentiras e minhas mancadas, né? Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Hipérbole pura, porque olha só, 1000 rosas roubadas. Imagina, ele não vai roubar uma rosa, 2 rosas, ele vai roubar 1000, olha a quantidade, é o exagero. Próxima figura de linguagem, as ideias contrárias. Isso a gente viu muito no capítulo anterior, em Camões, né? Que você quer dizer uma coisa e diz outra ao mesmo tempo, né? Fogo e gelo, céu e inferno, chamado de antítese. Amor é fogo que arde sem se ver. Usei o mesmo exemplo. O fogo não pode arder e ninguém ver. Se o fogo está ardendo, obviamente está fazendo movimento, mas ninguém está vendo. Por isso que eu falo, as figuras de linguagem é o berço da literatura, né? A literatura, ela quebra padrões com a gramática em si, porque a gente cria uma espécie de licença poética. Você tem que usar a imaginação, criar umas inferências e tudo mais, e começar a viajar mesmo, né, nessas análises de obras literárias. A próxima figura de linguagem é uma catacrese, né? A catacrese nada mais é que você utilizar algo que não tem um nome próprio, não existe, mas você se apropria desse substantivo e cria um nome para ele. Então, por exemplo, é o pé da mesa, aí bati no pé da mesa. Na verdade, não é o pé da mesa, né? É sei lá, é uma peça que faz parte da mesa, né? Olha, ela se olhou pelo rosto da maçã. A maçã não tem rosto, mas querendo dizer que é pela parte da frente da maçã. Você dá um novo significado se apropriando desse substantivo. Eufemismo. Eufemismo é uma figura de linguagem muito interessante, porque nada mais é que você diminuir o impacto, a consequência, né? Você vai falar uma coisa e essa coisa é absurda, mas você está sendo eufêmico. Cuidado para a gente não confundir com ironia, tá? Ironia é outra coisa, eu vou chegar lá. Mas, por exemplo, nessa frase, ele foi descansar com os anjos. Quer dizer que fulano morreu. Literalmente. Então, ao invés de eu falar, olha, ele morreu, não, eu eufemizei, eu fantasiei a frase com ele foi descansar com os anjos. Eu abrandei a situação, tá? Pleonasmo. Pleonasmo é algo que a gente faz muito no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque a gente acaba reafirmando aquilo que já foi dito. Subir para cima, descer para baixo, cair para baixo também. Então, se é para subir, é óbvio que é só para cima. Se é para cair, é óbvio que é só para baixo. O pleonasmo é a reafirmação de um termo que já foi dito. Alguns textos literários existem pleonasmos bem interessantes, né? Essa reafirmação aqui. Fazer uma anáfora. Anáfora nada mais é que retomar o termo anterior. Então, por exemplo, aquela música dos Titãs, né? É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para clarear. Titãs não, é de outro cantor, agora me falhou a memória. É preciso amor para poder pulsar, ou seja, para acontecer alguma coisa precisa de outra. Parece até uma oração subordinada aqui. Mas é uma anáfora. A anáfora é sempre retomar o termo anterior. O menino dos olhos verdes que estava aqui. Eu fiz um contexto anafórico. Alegoria. Lembra do carnaval? No carnaval a gente se divide, né? A escola de samba divide todo o seu enredo em alegorias. Por quê? Porque cada alegoria vai representar uma parte do enredo, ou uma parte da história
da história por detrás daquele desfile. Tem um desfile de carnaval que tem um tema, a escola de samba escolhe esse tema, cria o samba enredo e separa as alegorias. O que é alegoria? É um conjunto, certo? Eu coloquei esse trecho do Machado de Assis, que eu acho muito interessante como exemplo, que era lá dentro do Dom Casmurro, quando o narrador fala: a vida é uma ópera, e tem aí, né, uma ênfase de novo. Por que ele fala uma ópera? Então, todo mundo conhece o que é a ópera, né? A ópera ela começa branda, vai aumentando, tem os momentos de euforia, e aquele sobe, desce e tudo mais. Então é uma comparação, nesse caso aqui, de que a vida é esse vai e vem, sobe, desce, vai e volta. Então são alegorias. Alegoria é uma figura de linguagem um tanto quanto complicado de você entender se você não ler bem o texto literário, tá? Eu deixo essa dica para você, porque grandes escritores, eles sabem utilizar muito bem a alegoria. Você pegar umas poesias do Ousas de Andrade, por exemplo, nossa, tem uns contextos alegóricos que, se você não entender o contexto histórico, você não entende a poesia. Próxima, aliteração. Bom, eu lembro que eu falei da figura de som, né? Som no sentido de som mesmo. A literação nada mais é que uma repetição na língua que acaba criando uma espécie de rima e até mesmo um trava-língua, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Essa repetição do fonema, né? Fica repetido, cria-se uma figura de linguagem de som, ele alitera, tem uma aliteração. Onomatopeia está muito nas histórias aí, ó. Por falar em figura de som, ó, o barulho da moto. Barulho da moto, barulho do pedreiro, barulho do ônibus. Mas enfim, usa isso para aula. A onomatopeia é essa figura de som que você vê muitas histórias em quadrinhos. Bum, puf, atim. Quer dizer que há um som, né? Você criar o som através das palavras. E o bum explodiu. Você já imagina o som. É praticamente como se você escutasse. Olha que incrível isso. Polissíndeto. Polissíndeto tem muito nas músicas, nas canções do Vinícius de Moraes, nos sonetos de Camões, que é essa repetição de uma vogal, todo momento repetindo. Achei um trecho dessa música do Vinícius de Moraes, poema, deve ter sido musicalizado pelo Tom Jobim. E o olhar estaria ansioso, e a cabeça ao sabor da mágoa balançada, e o coração fugindo, e a ver que essa repetição vai criar um polissíndeto, né? Cria-se praticamente uma gradação ali, um efeito de movimento poético. Enfim, são essas as figuras de linguagem que eu quero mostrar para vocês, tá? Por hora. E eu vou fazer análise agora de dois poemas e um trecho do Mia Couto com figuras de linguagem. O primeiro poema é esse aqui, ó, Não Se Mate, do Carlos Drummond de Andrade. E eu peguei alguns trechos dele, só tirei um trechinho só. Carlos, sossegue. O amor é isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija, depois de amanhã é domingo e segunda-feira ninguém sabe o que será. O amor, Carlos, você telúrico, a noite passou em você e os recalques se sublimando. Lá dentro, um barulho inefável, rezas, vitrolas, santos que se perseguinam, anúncios do melhor sabão, barulho de ninguém que ninguém sabe, de quê, para quê. Entretanto, você caminha melancólico e vertical. Você é a palmeira, você é o grito que ninguém ouviu no teatro, e as luzes todas se apagam. O amor no escuro? Não, no claro. É sempre triste, meu filho Carlos. Mas não diga nada a ninguém. Ninguém sabe, nem saberá. Não se mate. Bom, vamos lá. Fazendo uma análise aqui dessa poesia, sem fazer análise literária, mas nós sabemos que aqui nós encontramos diversas figuras de linguagem, tá? E aí eu fiz um destaque aí numa versão colorida, vou baixar um pouco aqui o som. Eu fiz um destaque numa versão colorida para vocês se situarem um pouquinho sobre isso, tá bom? Hoje beija, amanhã não beija é um exemplo de antítese, que é ideias contrárias, né? Você faz uma coisa, depois você faz outra. Depois de amanhã é domingo e segunda-feira ninguém sabe o que será. Tem uma ironia, né? Até porque quem está fazendo o diálogo aqui, o eu lírico dessa poesia é a própria mãe do Carlos.
Por isso que ele fala, oh, meu filho, sossegue, não se mate. A noite passou em você, ó, a noite que passa, personificação, ok? Um barulho inefável, rezas, vitrolas. Aqui eu marquei como uma hipérbole, porque o inefável, né, barulho inefável, um barulho muito, muito forte, muito gradual. Aí ele coloca rezas, vitrolas e tudo mais. Então aqui nós temos uma hipérbole. Depois, anúncios do melhor sabão. Talvez esse anúncios do melhor sabão caberia como uma metonímia aqui, ou até mesmo esse anúncios do melhor sabão seria metonímica para a situação do poema, tá? Por exemplo, a vida continua e você continua se lamentando por uma paixão não correspondida. Você caminha melancólico e vertical, quer dizer que o eu lírico está triste, um modo eufemista de dizer que ele está triste, tá? Você é a palmeira, comparação com elementos da natureza, metáfora. Você é o grito, hipérbole, exagero, que ninguém ouviu no teatro. Os dois trechos, o grito que ninguém ouviu, dá uma antítese, porque se você gritar, alguém tem que ouvir, ok? O amor no escuro? Não, no claro. Antítese de novo, ideias contrárias. E por último, não se mate. Hipérbole, que é o exagero do poema inteiro, tá? É como se a mãe pegasse um pouco da dor do filho e não fosse um drama maior para a situação. Bom, o outro texto que eu coloquei aqui do Mia Couto. O medo foi, afinal, o mestre que mais me fez desaprender. Quando deixei a minha casa natal, uma invisível mão roubava a minha coragem de viver e a audácia de ser eu mesmo. No horizonte vislumbravam-se mais muros do que estradas. Nessa altura, algo me sugeriria o seguinte: que há neste mundo mais medo de coisas más do que coisas más propriamente ditas. Bom, o medo foi, afinal, o mestre. O medo que foi o mestre, personificação. Uma invisível mão roubava-me. Aqui eu tenho duas figuras de linguagem. Primeiro que a mão que rouba, personificação, e invisível mão aqui poderia colocar como uma espécie de um exagero, tá? Porque ele não conhece, hipérbole no caso. Uma invisível mão roubava-me. Melhor, uma invisível mão roubava-me como eufemismo. Por quê? Alguma coisa está acontecendo de grave. Ó. Uma invisível mão roubava a minha coragem de viver. Ou seja, é triste. E foi uma maneira eufêmica dele abrandar a situação. Vislumbravam-se mais muros do que estradas, né? Vislumbravam-se, viam-se mais muros do que estradas. Então aqui eu tenho, além de uma ideia metonímica, de que está acontecendo um problema difícil na vida dele, mais muros do que a estrada, eu poderia ter também hipérbole. Que há neste mundo mais medo das coisas más do que as coisas más propriamente ditas, é um paradoxo, quase que uma antítese, ideias contrárias. Tá? E o último poema, da Hilda Hilst, Sorry. Hilda Hilst Amavis, aliás, uma das escritoras fabulosas, a Hilda, tá? Vamos lá. Como se te perdesse, assim te quero. Antítese. Como se não te visse, favas douradas sob um amarelo. Ah, olha que legal aqui, metonímia, porque olha a imagem que vem na sua mente, né? Ó, favas douradas sob um amarelo, é quase uma alegoria também, né? Automaticamente eu já estou imaginando um campo de flores amarelas e tudo mais. Assim te apreendo, brusco, inamovível, e te respiro inteiro. Respirar inteiro, personificação. Ou prosopopeia. Um arco-íris de ar em águas profundas. Aqui eu tenho duas figuras de linguagem. O primeiro, um paradoxo, porque é o arco-íris de ar, e o em águas profundas, hipérbole, exagero. Quer dizer que está acontecendo alguma coisa de uma maneira exagerada. Como se tu os quais me permitisses, a mim me fotográfico nos portões de ferro. Eu tiro foto de mim mesma nos portões de ferro. Eu marquei aqui portões de ferro, ocres altos como hipérbole, o exagero, né? Quer dizer que o eu lírico está numa situação difícil e está se vendo a si mesmo. E eu mesma diluída e mínima. Eu mesma diluída, personificação, né? Tá dando um sentido, e mínima,
diluída e mínima, também uma ideia eufemista, eufemismo, para a situação difícil que está passando, no dissoluto de toda despedida. O trecho final, aqui a gente tem várias figuras de linguagem juntas, mas quando ela diz, o eu lírico diz, eu mesma diluída e mínima, no dissoluto de toda despedida, eu tenho uma hipérbole, que é o exagero. Se eu pegasse só o trecho, eu mesma diluída e mínima, eu tenho uma personificação, porque a pessoa está se diluindo. E se eu pegar eu mesma diluída e mínima, eu tenho também uma ideia eufemista, quer dizer que o eu lírico está cansado, né? Cansado não, está triste, está bem apático, e foi uma melhor maneira de dizer. Tá bom? Foi só essas análises das figuras de linguagem nesses textos escolhidos.